Você já teve a sensação de estar fazendo tudo certo, mas ainda assim se sentindo vazio por dentro? Você acorda cedo, corre para cumprir os compromissos, cuida da casa, dos filhos, do trabalho, da família, e no final do dia, quando tudo silencia, vem aquele vazio, uma inquietação que não se explica, um cansaço que nem o sono cura. A alma parece pesada, como se estivesse gritando por algo. E você não sabe o que. Talvez esse que seja exatamente isso que está faltando. Uma rotina com Deus. Muita gente acredita que a vida espiritual só acontece no culto de domingo, na palavra forte do pastor, naquela canção que faz a gente chorar. Mas eu preciso te lembrar, a fé que floresce todos os dias é a fé que é regada todos os dias. Não é o culto de domingo que sustenta a alma, é o encontro diário, mesmo que breve, com aquele que é o pão da vida. Tem muita gente forte por fora, mas quebrada por dentro, gente que até fala de Deus, canta sobre Deus, publica versículos nas redes sociais, mas já perdeu o hábito de estar com Deus? Já não ora mais como antes, já não sente mais a presença, já não ouve mais a voz do Pai. E o mais perigoso é que vai se acostumando com isso. A alma da gente não aguenta viver só de emoção. Ela precisa de nutrição espiritual, precisa da palavra, precisa da oração, precisa da presença, porque quando a alma não é alimentada, ela adoece. E essa doença espiritual não se percebe de uma vez, ela vem sutil, vem no desânimo para orar, vem na falta de vontade de ler a Bíblia, vem no adiamento constante daquilo que deveria ser prioridade, estar com Deus. E é por isso que hoje eu quero te conduzir por um caminho de volta à essência, de volta à fonte, de volta à rotina com Deus. Não estou falando de regras religiosas, estou falando de relacionamento. Uma rotina com Deus não é um peso que você carrega, é o alívio que você tanto precisa. É aquela pausa no meio do caos onde sua alma encontra descanso. É aquele momento silencioso onde você respira fundo e lembra: eu sou filho, eu não estou sozinho, Deus está comigo. Talvez você pense que não consegue, que não tem tempo, que não sente mais o mesmo de antes. Mas escute bem isso: Deus não está esperando sua emoção, Ele está esperando sua decisão. Não é sobre sentir, é sobre escolher. Você não precisa começar com 1 hora ajoelhado em oração. Comece com 5 minutos de verdade, com uma oração sincera, com uma leitura que toca seu coração, com uma música que te faz lembrar quem você é em Deus. A rotina espiritual não começa grande, ela começa constante, e essa constância vai te levantar, dia após dia. Jesus mesmo nos ensinou isso. Ele se retirava diariamente para estar com o Pai, mesmo sendo o Filho de Deus. Ele fazia da oração uma prioridade. Se o próprio Cristo dependia dessa rotina para permanecer firme, quanto mais nós. A verdade é que o mundo lá fora suga a nossa fé. As notícias, os problemas, as redes sociais, as comparações, o barulho, tudo isso nos afasta silenciosamente da presença. E se você não tiver uma rotina com Deus, sua alma vai sendo levada por essa correnteza. Mas hoje você pode recomeçar. Hoje você pode dar um passo. E esse passo pode mudar tudo neste vídeo. Eu quero te apresentar 10 princípios simples, mas profundos. Princípios que não exigem força sobre-humana, mas que vão renovar sua força. Princípios que não exigem um dia inteiro, mas que podem transformar todos os seus dias. Eles vão te lembrar que mesmo quando você não sente nada, Deus ainda está lá, que o cansaço não é sinal de fracasso, que a alma precisa mais do pão do céu do que das distrações da terra. Fique comigo até o final, porque no último princípio, eu vou compartilhar algo que pode mudar completamente sua perspectiva sobre o que é viver com Jesus todos os dias. Você não chegou até aqui por acaso. Essa palavra é um chamado, um sopro de Deus sobre a sua alma. Ele está te convidando de volta, não para viver de momentos esporádicos, mas de encontros diários. Porque o que fortalece a alma não é o impacto de um culto isolado. É o cultivo constante da presença. E a sua alma sabe disso. Ela está pedindo isso.
Mesmo quando você não sente nada, Ele ainda está lá. Quantas vezes você já se perguntou: por que eu não sinto mais a presença de Deus como antes? Ou então, será que Ele ainda está me ouvindo? Você tenta orar, mas as palavras não fluem. Lê a Bíblia, mas nada parece tocar o coração. Vai ao culto, mas sai como entrou, e no silêncio da alma começa a dúvida: será que Deus se afastou de mim? Mas preste atenção, o silêncio de Deus não é ausência, é presença disfarçada, é prova de fé, é cuidado profundo. Deus não abandona os seus filhos, mesmo quando parece calado. A fé verdadeira não depende de sentir, ela se mantém firme, mesmo quando tudo dentro de nós quer desistir. Em João capítulo 20, após a ressurreição de Jesus, Tomé disse que só creria se visse com os próprios olhos as marcas nos cravos. E Jesus, ao aparecer, disse: porque me viu, você creu. Bem-aventurados os que não viram e creram. Esta é a essência da fé. Continuar mesmo sem sentir, seguir mesmo sem enxergar, confiar mesmo sem entender. A fé que sobrevive ao silêncio é a fé que amadureceu. Quando você não sente mais aquele arrepio, aquela emoção, aquele calor espiritual, não significa que algo está errado. Significa que Deus está te convidando a crescer, a sair da zona da emoção e entrar no território da confiança. Imagine uma criança que precisa da presença constante do pai ao seu lado, mas, à medida que cresce, o pai começa a deixá-la caminhar sozinha, mesmo que de longe esteja observando tudo. Assim é Deus conosco. Ele nunca sai do controle, mas às vezes se cala para que você aprenda a caminhar pela fé e não pela vista. O profeta Isaías disse: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Deus não se esqueceu de você. Ele não te deixou. O que está acontecendo é que Ele está trabalhando dentro de você, onde os olhos não veem, e muitas vezes, os maiores milagres acontecem no invisível. Lembre-se da história de Jó. Ele perdeu tudo: família, saúde, riquezas, e no meio do caos, disse: Deus, eu não te vejo, eu não te ouço, mas eu sei, o meu Redentor vive. Jó não precisava sentir, ele sabia. E essa certeza sustentou a sua alma até o fim. Você pode estar passando por um deserto, e no deserto, o céu parece mudo, mas mesmo no deserto, Deus está presente. Quando o povo de Israel caminhava pelo deserto, o maná caía todas as manhãs, e o povo só precisava recolher. Não havia som, não havia espetáculo, mas havia provisão, havia presença, havia cuidado diário. Havia presença, havia cuidado diário. É assim que Deus age na rotina. Ele não precisa gritar para ser Deus. Ele não precisa se manifestar em grandes sinais todos os dias. Às vezes, Ele está naquele suspiro de paz que você não sabe explicar, na força que te sustenta mesmo sem entender como, no livramento que você nem viu acontecer. Você pode não estar sentindo, mas está sendo sustentado. Acordou hoje, respirou, ainda tem fé. Mesmo que pequena, então é porque Deus ainda está te segurando pela mão. Não se engane achando que a fé forte é aquela que sempre sente algo. A fé forte é aquela que permanece mesmo quando tudo parece vazio, mesmo quando a alma está em silêncio, mesmo quando Deus não fala, mas você continua crendo. No livro de Lamentações, em meio à destruição de Jerusalém, o profeta Jeremias disse: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Ele não sentia, mas lembrava. Ele não via, mas acreditava. E isso bastava para continuar. Se hoje você está vivendo um tempo de silêncio espiritual, não se desespere. Deus não te abandonou. Ele está mais perto do que você imagina. E talvez o silêncio seja o sinal de que Ele está te preparando para algo maior. A alma amadurece no silêncio. A fé se fortalece quando o sentir se esgota, e o relacionamento com Deus se aprofunda quando deixamos de depender da emoção e passamos a confiar na verdade. Deus está conosco, sempre. Mesmo quando você não sente nada, Ele ainda está lá.
E esse pode ser o maior exercício da sua rotina espiritual: buscar mesmo sem vontade, orar mesmo sem emoção, permanecer mesmo sem sinais. Porque essa perseverança te leva a um lugar de profundidade com Deus que poucas pessoas alcançam. Continue, um passo por dia, uma oração por vez, uma decisão de fé, mesmo no silêncio. Porque Deus vê, Deus ouve, e no tempo certo, Ele se manifesta. A fé que se levanta no cansaço também é adoração. Tem dias que você acorda e já sente o peso da vida nos ombros. Nem bem o sol nasceu e sua alma já está exausta, as responsabilidades se empilham, os pensamentos se atropelam, e o coração parece carregado demais para orar. Nessas horas, é fácil acreditar que não tem forças para buscar a Deus, mas escute com atenção. Quando você se levanta mesmo cansado, isso também é adoração. A verdadeira fé não se mostra apenas nas celebrações. Nos dias de vitória ou nos cultos cheios de emoção, a verdadeira fé se revela na escolha de continuar buscando, mesmo quando tudo em você quer parar, quando a alma cansada decide falar com Deus. Ainda que com poucas palavras, o céu se abre com o mesmo poder de uma oração fervorosa. Jesus nos ensinou isso com sua própria vida. Em Marcos capítulo 1, vemos que após um dia inteiro curando pessoas, ele se retirou de madrugada para orar, mesmo cansado, não porque era um ritual, mas porque sabia que sua força vinha da comunhão com o Pai. Ele não buscava energia para continuar, ele buscava presença. Você já parou para pensar que talvez seu cansaço seja justamente o que está te impedindo de ver a presença de Deus? Porque o cansaço sem direção se transforma em confusão. Mas o cansaço entregue em oração se transforma em adoração. A fé que insiste mesmo quando a alma dói é a fé que mais agrada o coração de Deus. Muitas pessoas esperam se sentirem fortes para orar, quando, na verdade, é a oração que as tornaria fortes. É como alguém que recusa beber água porque está com sede demais. Parece ilógico, mas é o que fazemos. Esperamos passar o desânimo para buscar a Deus. Sem perceber que é essa busca que cura o desânimo, o salmista disse: mesmo quando eu andar por um vale escuro como a morte, não terei medo, pois tu estás comigo. Isso nos mostra que a presença de Deus não é percebida apenas nos momentos de celebração, mas também no vale, na dor, na exaustão. E andar com Deus, mesmo sem entusiasmo, é prova de fé madura. Quando você dobra o joelho com o coração cansado, Deus se inclina para ouvir. Quando você abre a Bíblia com os olhos pesados, mas com sede de resposta, Deus fala. Quando você coloca um louvor no meio do caos, a atmosfera muda, porque a adoração não é sobre ambiente, é sobre decisão. É sobre declarar com suas ações que, mesmo exausto, você continua crendo. Lembre-se de Elias. Após grandes vitórias espirituais, ele caiu em profunda exaustão emocional e física. Pediu a morte, deitou-se sob uma árvore e não queria mais continuar. Mas o anjo do Senhor apareceu, lhe deu comida, descanso e disse: levante-se e coma, pois a sua caminhada será longa. Isso nos mostra que até os maiores homens de Deus se cansam. Mas Deus não abandona os cansados, Ele renova, Ele restaura, Ele fortalece. O cansaço não é sinal de fraqueza espiritual, ele é sinal de humanidade. E Deus sabe disso. O que Ele espera de nós não é perfeição, mas entrega. Quando você se rende mesmo sem forças, você está dizendo: Senhor, eu continuo confiando. E isso toca o coração do Pai de uma forma profunda. Às vezes, achamos que só estamos adorando quando sentimos algo forte, mas a adoração mais poderosa pode acontecer no silêncio, na dor, no esforço de continuar. É quando você diz: Senhor, hoje está difícil, mas eu estou aqui, eu ainda creio, eu ainda te busco. Isso é adoração em sua forma mais pura. A fé não é provada nos dias fáceis. Ela é provada nos dias em que tudo em você pede descanso. E mesmo assim, você escolhe buscar. Quando você levanta a cabeça, dobra o joelho, abre os lábios e fala com Deus em meio ao cansaço. Você está entregando o seu louvor mais valioso. E Deus vê isso, Ele recebe isso, Ele se move por isso.
A palavra nos diz em Isaías, capítulo 40: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Mas para experimentar essa renovação, é preciso esperar, é preciso buscar, é preciso se levantar. Ainda que aos poucos, ainda que com dificuldade, talvez você esteja se sentindo cansado demais até para orar, mas ore assim mesmo, mesmo que seja uma frase só, mesmo que seja só um pai, me ajuda. Isso é fé, né? Isso é vida espiritual real. Não precisa ser bonito, precisa ser sincero. O céu não se impressiona com palavras bem construídas, mas se move diante de um coração quebrantado. E é esse coração, mesmo cansado, que toca o trono de Deus. Você pode não ter força para uma oração longa, mas tem força para começar. E esse começo é tudo o que Deus precisa para renovar você. Lembre-se disso. A fé que se levanta no cansaço também é adoração. Porque é fácil louvar quando tudo vai bem. Difícil é erguer as mãos quando o corpo está fraco. Difícil é orar quando o coração está apertado. Mas é nesse esforço que a fé cresce. É nessa entrega que a alma floresce. Se hoje você está cansado, continue mesmo assim. Porque é justamente nessa hora que sua busca se transforma em oferta. E a sua oferta, mesmo pequena, tem um valor eterno diante de Deus. A preguiça disfarçada de rotina está te afastando de Deus. Você já percebeu como, às vezes, o não deu tempo hoje vai se repetindo até se tornar uma desculpa confortável? Dias passam, semanas passam, e a nossa comunhão com Deus vai ficando de lado, escondida sob camadas de compromissos, distrações e sim preguiça. Mas não é aquela preguiça visível, escancarada. É uma preguiça disfarçada de rotina. É aquela sensação de, hoje eu estou muito cansado, ou depois eu oro, ou amanhã eu começo um devocional sério. O tempo passa e a alma vai se acostumando a viver sem presença, vai se habituando à ausência de oração, à falta da palavra, à distância espiritual. E o pior de tudo, vai achando isso normal. Mas a alma que se acostuma a viver longe de Deus começa a morrer em silêncio. Essa preguiça espiritual não surge de uma vez, ela entra sutil. Como quem não quer nada, vem no cansaço acumulado, vem na correria exagerada, vem nos 5 minutos a mais no celular antes de dormir. Vem na decisão de assistir mais um episódio e deixar a Bíblia para depois. E assim, o que era para ser prioridade vira a última opção. A Bíblia nos adverte sobre isso. Em Provérbios capítulo 24 está escrito: passei pelo campo do preguiçoso e pela vinha do homem sem juízo. E eis que tudo estava cheio de espinhos, o chão coberto de ervas daninhas. E o muro de pedra estava em ruínas. Isso representa exatamente o que acontece com nossa alma quando negligenciamos a rotina com Deus. As ervas daninhas crescem, os muros caem. E o inimigo encontra brechas. A preguiça espiritual é traiçoeira porque ela não parece pecado, mas ela nos afasta de Deus com a mesma força de uma rebeldia declarada. Porque no reino de Deus não existe neutralidade, ou você está se aproximando, ou está se afastando, não existe ficar parado. Jesus mesmo disse em Apocalipse: conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente, mas porque você é morno, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Essas palavras são duras, mas verdadeiras. Deus não quer uma fé morna, acomodada. Ele quer inteireza. Ele quer prioridade. Muitas vezes, o que falta não é tempo, é decisão. Quantas vezes gastamos horas em redes sociais, séries, conversas que não edificam? Mas dizemos que não temos tempo para orar 5 minutos. Isso não é falta de tempo, é falta de prioridade. E o problema é que a alma percebe, ela sente, ela enfraquece. Começa a se irritar com facilidade, a sentir tristeza constante, a perder o brilho da esperança, porque nada neste mundo preenche o lugar que foi reservado para a presença de Deus. E quando esse lugar fica vazio,
o coração começa a sofrer. Não se trata de religiosidade, se trata de sobrevivência espiritual. Se você não alimentar sua fé todos os dias, o mundo vai alimentar seu medo, sua ansiedade, sua incredulidade, e o alimento do mundo é amargo. Ele promete distração, mas entrega vazio. Promete descanso, mas entrega cansaço. Promete prazer, mas entrega culpa. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: exercita-te na piedade, porque o exercício corporal para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Isso significa que desenvolver uma rotina com Deus é um exercício, exige esforço, repetição, constância, mas os frutos são eternos. Talvez você diga: mas eu não tenho força para recomeçar. E eu te digo, ninguém começa com força. A força vem depois da decisão, a decisão vem antes da vontade. Você pode não sentir desejo nenhum de orar, mas se decidir mesmo assim, Deus vai te encontrar. Ele vai renovar seu ânimo, Ele vai restaurar sua fome espiritual. Não espere ter vontade para começar. Comece para que a vontade volte. A preguiça espiritual também nos faz esquecer o propósito. A gente começa a fazer as coisas só por fazer. Vai ao culto, mas não adora de verdade. Lê a Bíblia, mas sem meditar. Ora, mas sem entrega. E essa fé superficial vai nos afastando do fogo do Espírito. Vai nos deixando mornos, apáticos, frios. Mas há esperança. Jesus está sempre disposto a acender de novo a chama que apagou. Ele disse: a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Se dentro de você ainda resta uma faísca, Ele pode soprar esse fogo de novo. Mas você precisa reconhecer: Senhor, eu deixei o cansaço e a rotina me afastarem de Ti, mas eu quero voltar. Quero priorizar Tua presença de novo. E esse é o primeiro passo: reconhecer, pedir ajuda, se levantar. A rotina com Deus é como uma trilha no começo, parece difícil, mas quanto mais você caminha, mais clara ela fica, mais leve o coração se torna, mais perto você se sente do Pai. E o que antes parecia obrigação vira prazer. O que era pesado se torna leve, porque onde há presença de Deus, há descanso verdadeiro. Não deixe que a rotina roube o seu altar. Não permita que o conforto te afaste da comunhão. Não aceite viver uma vida espiritual pela metade. Hoje você tem a chance de recomeçar. De dizer: chega de desculpas, chega de adiar. Eu vou separar um tempo para Deus, nem que seja pouco. Mas será fiel, constante e verdadeiro, e essa decisão vai transformar sua alma. Porque a fé que resiste à preguiça é a fé que floresce. A alma que insiste na busca é a alma que é renovada. E o cristão que mantém sua rotina com Deus viva nunca será vencido pela frieza espiritual. Sua alma está com sede, e você está alimentando o corpo. Você já sentiu uma inquietação no coração que nenhum descanso físico resolveu. Já percebeu que, mesmo depois de dormir bem, comer bem, ir com amigos ou sair para se distrair, a alma continuava vazia. É que tem uma sede dentro de você, que não é do corpo, é da alma. E o grande erro que muitos cometem é tentar matar essa sede com alimentos errados. Preenche-se o dia com entretenimento, redes sociais, séries, compras, conversas. Mas, no fim, o vazio persiste. Porque a alma não se alimenta do que o mundo oferece, ela só encontra saciedade em Deus. Jesus disse à mulher samaritana junto ao poço: quem beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Aquela mulher estava buscando saciar uma sede que ela nem compreendia totalmente. Ela buscava algo que preenchesse os buracos deixados por rejeições, relacionamentos fracassados e uma vida marcada por vergonha. Mas quando Jesus se apresenta como a fonte da água viva, ela entende. A sede que ela carregava era espiritual, e essa sede ainda vive dentro de muitos corações hoje, só que em vez de correrem à fonte, estão bebendo de poços rachados, poços que prometem alívio, mas só trazem mais sede.
poços de distração, de performance, de vaidade, de excesso de ocupação, e tudo isso só adia o encontro com a verdadeira fonte, a alma que está com sede e dá sinais. Sinais de irritação sem motivo, de ansiedade disfarçada, de cansaço que não passa, de desânimo espiritual, de lágrimas que caem do nada, de uma saudade de Deus que nem sempre é reconhecida. É como estar em meio a uma festa, rodeado de pessoas, e ainda assim se sentir sozinho. É fazer 1000 coisas no dia, mas deitar a cabeça no travesseiro e sentir que faltou o principal, a presença de Deus. O corpo pode estar alimentado, mas a alma está faminta. E sabe o que é mais sério? Quando a alma está sedenta e não é saciada, ela começa a se acostumar com a sequidão. Começa a aceitar a aridez como normal, começa a viver de aparência, e pouco a pouco, o coração vai se distanciando do altar. No Salmo 42, o salmista clama: assim como a corça anseia por águas correntes. A minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Isso não é poesia, é um grito da alma. É um chamado interno por algo que nenhum bem terreno pode oferecer. Se sua alma está gritando por socorro, não a silencie com mais entretenimento, não a distraia com tarefas, não a engane com falsos prazeres. Leve-a à fonte, leve-a para perto de Deus. Leia a palavra com fome, ore com sinceridade, coloque um louvor e deixe Ele te conduzir à presença. Nem que seja por 10 minutos, nem que seja cansado, nem que seja sem vontade. A alma é como um campo seco que precisa da chuva todos os dias. Um dia sem a presença de Deus já é o bastante para o solo endurecer, e quanto mais tempo longe da fonte, mais difícil fica quebrar a terra endurecida. Mas há uma boa notícia: Jesus ainda é a fonte inesgotável. Ele continua dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele não impõe condições. Ele não exige méritos. Ele só diz: venha, beba, se alimente, descanse, porque ele sabe que longe dele a alma seca, e quando seca, perde a sensibilidade, a esperança e a alegria. Quantas vezes tentamos resolver problemas espirituais com soluções naturais, tentamos curar um coração quebrado com conselhos humanos, tentamos aliviar a ansiedade com mais trabalho. Tentamos curar o medo com frases motivacionais, mas só a presença de Deus cura de verdade. Você não precisa continuar com essa sede sufocando sua alma. Talvez você tenha parado de buscar porque sentiu que Deus se calou, mas e se o silêncio dele for exatamente o chamado para você se aproximar mais, para você perceber que sem ele nada mais tem sabor? Às vezes, Deus permite que nada ao nosso redor nos sacie, justamente para que voltemos ao único lugar onde a alma é realmente preenchida, aos pés dele. Não deixe sua alma morrer de sede enquanto seu corpo está confortável. Não aceite uma vida onde tudo parece bem por fora, mas por dentro existe um clamor por renovação. Deus quer saciar sua sede hoje. Mas você precisa reconhecer: Senhor, eu tenho bebido de muitas fontes erradas, mas hoje eu volto para ti. E sabe o que vai acontecer? A água vai começar a jorrar novamente, vai renovar sua mente, sua fé, seu ânimo, sua alegria, vai lavar as mágoas, os medos, a incredulidade, porque a água que vem de Deus purifica, restaura e fortalece. Jesus é a fonte, sempre foi, sempre será. E quanto mais cedo você beber, mais cedo sua alma vai florescer de novo. A distração está fazendo você esquecer quem você era em Deus. Você se lembra de quem você era quando sua alma estava cheia da presença de Deus? Lembra da paixão que sentia pela palavra, do desejo de orar, de cantar, de falar sobre Jesus? Lembra daquela alegria simples, daquela paz que não dependia das circunstâncias? Aquilo não era só uma fase, era você vivendo alinhado com o céu, mas aí, aos poucos, a rotina apertou. O tempo ficou escasso,
As notificações começaram a disputar sua atenção. O celular virou o primeiro e o último contato do dia, e o que era prioridade foi sendo substituído por distrações, e sem perceber, você começou a esquecer. Esquecer da sua identidade em Deus, esquecer das promessas, esquecer da intimidade, esquecer da paz que vem quando se está perto da fonte, a distração, sutil e silenciosa. Foi roubando o lugar da presença, e o mais perigoso é que ela não vem como pecado escandaloso, ela vem como algo comum, inofensivo, mas devastador. É como se sua alma estivesse sendo empurrada para longe, centímetro por centímetro, até que um dia você percebe, está distante, e nem sabe como chegou ali. Jesus alertou sobre isso na parábola do semeador. Ele falou da semente que caiu entre os espinhos. Esses espinhos são as preocupações da vida, a sedução das riquezas e os prazeres deste mundo, que sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Não é que a palavra não foi recebida, é que ela foi abafada por distrações. É isso que está acontecendo com muita gente. A fé está sendo sufocada. A presença está sendo esquecida, não por rebeldia, mas por distração, e a distração, quando alimentada, vira frieza. Você acorda e a primeira coisa que faz é olhar o celular. Passa mais tempo conversando com amigos virtuais do que com Deus. Se emociona mais com filmes do que com a Bíblia, e quando percebe, a alma está entorpecida e o que antes te fazia chorar na presença, agora mal toca o coração. A distração rouba sua sensibilidade espiritual. Ela não apenas te afasta de Deus, ela te faz esquecer quem você era quando estava nele. Lembra quando você era mais compassivo, mais paciente, mais generoso, quando você buscava ouvir a voz de Deus antes de tomar decisões, quando jejuava, intercedia, adorava por prazer e não por obrigação. Nada disso foi perdido. Está tudo aí dentro, mas precisa ser reavivado. E o primeiro passo é reconhecer: Senhor, eu me distraí, eu deixei outras vozes ocuparem o lugar da tua voz. Essa oração simples é um grito da alma pedindo para voltar ao lugar de intimidade. A distração pode ser combatida com foco, e foco espiritual se constrói com escolhas. Comece desligando o celular por alguns minutos para orar. Separe um tempo fixo para a leitura da palavra. Crie um ambiente em casa onde você possa estar a sós com Deus, ainda que seja no canto da sala. Porque a rotina espiritual se reconstrói com disciplina. E não espere sentir para voltar. Volte. E o sentimento virá depois. Quando Moisés subiu ao monte para estar com Deus, ele deixou tudo para trás. Ficou longe do povo, dos problemas, da correria. E quando desceu, seu rosto brilhava. Isso não aconteceu por acaso. A presença de Deus marcou seu ser de forma visível. É isso que acontece quando você vence a distração e se entrega à presença. Sua alma começa a brilhar de novo. As pessoas notam, o ambiente muda, a paz volta, a clareza retorna. E você se lembra de quem é filho amada, escolhida, separado para algo maior? A distração quer fazer você esquecer, mas o Espírito Santo quer te lembrar que você tem um chamado, que sua vida não é comum, que sua fé tem propósito, que você não foi criado para viver correndo atrás do vento, mas para andar na presença, viver em paz e frutificar espiritualmente. É hora de reencontrar a sua essência. Deus não quer só uma parte do seu tempo, Ele quer o centro do seu coração, porque quando Ele ocupa o primeiro lugar, todas as outras áreas se alinham. Quando você coloca Deus no foco, o resto entra em ordem. Não deixe que a correria do mundo apague o fogo da sua fé. Lembre-se, quem você era em Deus, ainda pode ser. Basta voltar. Basta escolher. Basta se afastar do barulho e se aproximar do altar. Você não está longe demais. Você não está atrasado demais. Você está a uma decisão de recomeçar. Busque antes que o silêncio se torne frieza. O silêncio de Deus é uma das experiências mais desafiadoras da caminhada cristã. Não ouvir, não sentir, não perceber respostas. Você ora,
mas parece que suas palavras batem no teto. Lê a Bíblia, mas não se conecta. Vai ao culto, mas o coração está distante. E nesse silêncio, nasce uma batalha, continuar ou parar, mas há algo ainda mais perigoso do que o silêncio, é a frieza que pode nascer dele. O silêncio de Deus pode ser um teste, pode ser um convite à maturidade, pode ser o modo do Pai nos ensinar a confiar sem depender de emoções. Mas quando não reagimos ao silêncio com busca, com oração, com vigilância, o silêncio vira distância, e a distância vira frieza. A frieza espiritual não começa de repente. Ela se infiltra devagar, como água escorrendo por rachaduras. Você vai adiando a oração. Vai deixando a Bíblia fechada. Vai trocando momentos de intimidade com Deus por distrações rápidas. E quando percebe, a alma está gelada, a presença já não emociona, a adoração já não toca. O quebrantamento desapareceu, e isso é perigoso, porque um coração frio não apenas se afasta de Deus, ele começa a resistir ao mover do Espírito. Ele passa a tratar com normalidade aquilo que antes era sagrado. Ele endurece. Jesus falou sobre isso em Mateus, quando disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor aqui não é o do mundo, é o amor dos que estavam na fé, gente que andava com Deus, mas deixou o frio tomar conta. E o frio, quando não é combatido, paralisa, congela a alma e impede o fluir da vida espiritual. Mas há uma saída. A frieza só perde força quando a busca é restaurada. E a busca precisa começar no silêncio. Antes que o silêncio se torne frieza, busque. Busque ainda que seja com perguntas, busque com lágrimas, busque com cansaço, mas não pare, porque o coração que continua buscando, mesmo em silêncio, é o coração que Deus honra. Lembre-se de Ana, mãe de Samuel. Ela orava em silêncio, com o coração angustiado. No templo, ninguém a ouvia, nem mesmo Eli entendeu. Mas Deus ouviu, e não apenas ouviu, como respondeu com vida, com renovo, com promessa cumprida. O silêncio não é rejeição, mas se você deixar que ele esfrie sua fé, ele pode se tornar esquecimento. Deus quer que você o busque, não apenas quando sente, mas principalmente quando não sente, porque esse é o momento em que sua fé é mais autêntica. É quando você diz: eu não estou sentindo nada, mas eu sei quem tu és. E esse tipo de busca move o céu. O salmista escreveu: de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja. Isso nos mostra que a busca verdadeira é uma resposta da alma à ausência de sensações. É um grito de fé que diz: mesmo que eu não veja, eu continuo confiando. Se você está em um tempo de silêncio espiritual, não aceite isso como o novo normal. Não se acomode. Não permita que a ausência de emoção se transforme em ausência de busca. A fé que sobrevive ao silêncio é a fé que floresce na intimidade. Comece de novo, hoje, ainda que com uma oração simples, ainda que sem vontade, ainda que com o coração vazio, porque o simples fato de buscar já é uma declaração: eu não aceito me afastar, eu quero estar perto. E Deus se aproxima dos que o buscam de verdade. O profeta Jeremias escreveu: vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Esse é o segredo. Não é buscar por obrigação, é buscar com o coração, ainda que ferido, ainda que cansado, ainda que confuso. A frieza espiritual é vencida pela perseverança, pelo clamor insistente, pela oração constante, pela palavra que alimenta a alma. Mesmo quando os olhos não veem frutos imediatos, você pode não controlar o silêncio, mas pode controlar a sua resposta a ele. Pode decidir buscar, pode decidir permanecer, pode decidir dizer ao seu coração: eu não vou me afastar, Deus está comigo, e mesmo em silêncio, ele ainda é Deus. Não espere chegar ao ponto da frieza para reagir. Busque enquanto ainda há sede, enquanto ainda há lembrança da presença, enquanto ainda há um sopro de fé. A frieza espiritual não vem com alarde, ela vem devagar, mas você pode detê-la com uma simples escolha: buscar a Deus hoje
mesmo sem sentir, mesmo sem palavras bonitas, mesmo sem forças, mas com sinceridade, e essa busca muda tudo. Você pode estar presente na igreja e ausente no secreto. Existe um lugar onde Deus fala mais claramente, um lugar onde Ele cura feridas que ninguém vê, onde Ele sussurra respostas que não estão nos púlpitos, nem nas redes sociais. Esse lugar é o secreto. E infelizmente, muitos estão presentes na igreja, mas ausentes nesse lugar. É possível levantar as mãos no culto, cantar todas as músicas, conhecer os versículos decorados, e ainda assim estar longe de Deus em essência, porque a vida espiritual não é construída apenas na coletividade, ela é forjada na solidão da presença, naquele momento onde só você e Deus se encontram. Jesus ensinou sobre isso com firmeza. Em Mateus, ele disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Não é uma sugestão, é um chamado. O quarto secreto é o lugar da intimidade, é onde a máscara cai, onde o coração fala sem filtro, onde o céu se abre sem plateia. Mas sabe o que tem acontecido? Muita gente trocou o secreto pelo social. A fé virou exposição, a oração virou legenda, a busca virou performance, e o altar, que era para ser íntimo, se tornou público demais. Você pode frequentar cultos, servir no ministério, ter uma boa reputação entre os irmãos, e mesmo assim, estar espiritualmente vazio, porque o secreto não se substitui, ele é insubstituível. Ele é insubstituível. A ausência do secreto rouba a profundidade da fé, faz com que a alma se alimente só de momentos coletivos, que são bons, mas não suficientes. É como uma planta que recebe água apenas uma vez por semana. Ela sobrevive, mas não floresce no secreto, não há espaço para máscaras. Ali você pode chorar sem medo, confessar sem vergonha, desabar sem julgamentos. E é nesse lugar que Deus mais transforma, mais cura, mais renova. Os grandes homens de Deus da Bíblia tinham uma vida secreta com Ele. Davi escrevia seus salmos na solitude do campo. Elias ouviu a voz mansa e suave no monte. Daniel orava 3 vezes ao dia em seu quarto. Jesus, o próprio Filho de Deus, se retirava constantemente para lugares desertos, a fim de estar com o Pai. O segredo da força desses homens não estava em sua exposição pública, estava em sua devoção secreta. Hoje em dia, muitos querem frutos espirituais visíveis, mas sem raiz profunda. Querem autoridade sem intimidade, querem revelação sem comunhão, mas isso não se sustenta, porque no reino de Deus, a unção vem do secreto. É no secreto que a voz de Deus se torna mais clara. Não porque ele fale mais alto, mas porque o mundo ao redor silencia. É lá que você entende o que precisa mudar, onde a palavra deixa de ser teoria e se torna confronto, cura, direção. A ausência desse lugar gera superficialidade, gera uma fé baseada em agenda, e não em relacionamento, gera cristãos cheios de conhecimento, mas vazios de presença. E a presença de Deus não habita onde não há espaço. Talvez você esteja presente em todos os compromissos da igreja, mas quanto tempo você tem separado para estar a sós com o Pai? Não estou falando de horas intermináveis, estou falando de momentos reais, verdadeiros, onde você fala e também ouve, onde você se entrega, sem pressa, sem obrigação, onde a alma descansa, se realinha, se abastece. Esse lugar está disponível. E Deus está te chamando de volta a Ele, porque a vida cristã não pode se sustentar apenas de eventos, ela precisa de encontros. E os encontros mais profundos acontecem quando ninguém vê. A sua força espiritual depende disso, porque o dia mau vai chegar, as emoções vão oscilar, as pessoas vão falhar. Mas quem tem vida no secreto permanece de pé, não por mérito, mas porque aprendeu a buscar no lugar certo. Se você sente que sua fé está fraca, que sua alma está seca, que seu coração está distante, o caminho de volta é esse: feche a porta, entre no secreto,
Fale com o Pai, e você vai perceber algo maravilhoso. Ele já estava te esperando. Você não precisa impressionar, só precisa estar presente. A igreja é importante, o culto é essencial, mas o secreto é o lugar onde Deus faz a obra mais profunda. E talvez seja isso que sua alma esteja pedindo agora: menos palco, mais quarto, menos visibilidade, mais intimidade, menos movimento, mais profundidade. Porque você pode estar presente em muitos lugares, mas se não estiver no secreto com Deus, estará ausente da essência da fé. E Deus está te chamando para voltar. A alma não sobrevive de ontem, ela precisa de pão diário. Você se lembra da última vez em que sentiu a presença de Deus de forma intensa? Talvez tenha sido em um culto especial, ou numa madrugada de oração. Aquilo foi real. Aquilo te fortaleceu. Mas agora, eu preciso te dizer algo. Não dá para viver hoje com o pão de ontem. A alma precisa de alimento fresco, diariamente, porque a fé não se mantém de lembranças. Ela se sustenta de presença constante. Foi isso que Deus ensinou ao povo de Israel no deserto. Quando caía o maná do céu, a ordem era clara: recolham apenas o necessário para o dia. Se alguém guardasse para o dia seguinte, o alimento estragava. Por quê? Porque Deus queria que eles aprendessem a depender dele todos os dias. Ele queria ser procurado toda manhã, queria relacionamento constante, e esse princípio espiritual continua valendo hoje. Quantas vezes tentamos viver com base em experiências passadas? Eu já tive meu tempo com Deus. Naquela época, eu orava muito. Antigamente eu sentia a presença. E assim vamos nos apegando ao que foi, tentando fazer o agora se sustentar no que já passou, mas a alma começa a definhar. O alimento de ontem não sustenta a batalha de hoje. É por isso que muitos estão cansados, porque a alma está fraca. Não porque Deus se afastou, mas porque não houve busca diária. A rotina espiritual foi substituída por correria. O tempo com Deus foi sendo deixado para depois, e o pão deixou de ser recolhido. Jesus nos ensinou a orar assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele sabia que a alma não pode viver de passado. Ela precisa de sustento presente, precisa de revelação hoje, de renovo hoje, de comunhão hoje. Você pode até ter vivido experiências profundas com Deus no passado, mas se hoje não há busca, se hoje não há fome, se hoje não há sede, sua alma está jejuando da presença. E esse jejum espiritual não traz santidade, traz fraqueza. A fé precisa de constância, porque a emoção é inconstante, e se você tentar viver de impulso espiritual, vai acabar tropeçando nos dias em que não sentir nada. Mas se você cria uma disciplina espiritual, mesmo sem emoção, você permanece firme. Imagine um corpo que se alimenta uma vez por semana. Ele começa a perder força, imunidade, resistência. Assim é a alma que só busca Deus no domingo, ou só quando tudo desaba. O pão espiritual precisa ser diário, e não estou falando de quantidade. Estou falando de consistência. Melhor 5 minutos sinceros, todos os dias, do que uma hora ocasional cheia de distrações. Deus valoriza o coração constante. Ele honra a fidelidade silenciosa. O salmista escreveu: bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto às águas, que dá fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha. Isso não é apenas poesia, é um modelo de vida. Uma alma bem alimentada é como árvore plantada. Não importa o tempo, não importa a estação, ela permanece firme, porque as raízes estão fundas. Estão escondidas no secreto, estão mergulhadas na presença. Agora pense: o que você tem alimentado mais, sua alma ou sua rotina? O que tem ganhado seu tempo, a palavra ou o celular? A oração ou as distrações? Talvez você não perceba, mas essa escolha está moldando sua vida espiritual. A fé não enfraquece de uma vez. Ela se apaga lentamente, como uma vela deixada ao vento. Um dia sem buscar, uma oração esquecida, uma leitura adiada. E assim, sem perceber, o brilho diminui, a força vai embora, a alegria some. Mas hoje você pode recomeçar.
Deus não exige grandes sacrifícios. Ele pede um coração disposto, um coração que diga: Senhor, hoje eu quero te encontrar, nem que seja por poucos minutos, mas eu preciso do teu pão. E esse pão vem com sabor de paz, vem com força renovada, vem com direção clara, vem com alívio, porque quando Deus alimenta a alma, tudo muda, o fardo fica leve, o pensamento se organiza. O coração volta a pulsar com esperança. Não aceite viver uma fé sustentada por eventos esporádicos. Crie uma rotina com Jesus, simples, real, constante. Leia a Bíblia, nem que seja um versículo por dia. Ore mesmo que seja com poucas palavras. Louve no caminho para o trabalho. Medite num salmo antes de dormir. Recolha o pão todos os dias, e você vai perceber a alma que é alimentada diariamente. Floresce, resiste às tempestades, permanece firme e vive em paz, mesmo no caos. Quem não insiste na busca, esfria sem perceber. O esfriamento espiritual raramente acontece de forma escandalosa. Ele não chega gritando, ele chega sutilmente, pouco a pouco. E esse é o seu maior perigo. É como a brasa que ainda está acesa, mas não recebe mais o vento do Espírito. Vai perdendo o brilho. Vai se apagando devagar, até que, sem perceber, o que era fogo vira cinza, e o que era paixão vira rotina, e o que era busca vira indiferença. Esfriar espiritualmente não é simplesmente deixar de ir à igreja. É estar na igreja e não se quebrantar mais. É ouvir uma pregação poderosa e não se sentir tocado. É cantar louvores e não ser mais movido. É orar por obrigação. E tudo isso começa quando se para de buscar com intencionalidade. A alma precisa de insistência, de perseverança, de repetição. Não para agradar a Deus com rituais, mas para manter viva a conexão com a fonte. A Bíblia diz: aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, encontra. Mas e se parar de bater? E se parar de buscar? A porta não fecha porque Deus se afasta. Ela se fecha porque o coração se distancia, porque o desejo se perde, porque a fome se cala. E sabe o que é mais triste? A maioria das pessoas só percebe que esfriou quando já está distante demais, porque o esfriamento vem acompanhado de justificativas. Estou sem tempo, estou cansado, estou vivendo uma fase. E enquanto isso, a alma vai secando. O apóstolo Paulo alertou Timóteo: reaviva o dom que há em ti. Reavivar é reacender, é soprar o que está apagando, é não aceitar que a fé se torne morna, é não permitir que a vida espiritual se resuma a memórias. O problema não é se sentir seco de vez em quando. Todos passamos por fases de aridez. O problema é se acomodar nisso. É aceitar o esfriamento como normal, é deixar de lutar para reacender o fogo. Quem não insiste na busca, esfria sem perceber, e quando esfria, perde sensibilidade, perde discernimento. Perde prazer em estar com Deus, começa a fazer as coisas automaticamente, começa a viver uma fé de aparência, e por dentro, está longe, muito longe. Jesus disse que nos últimos tempos, o amor de muitos esfriaria, e isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Gente boa, gente que já pregou, que já chorou nos cultos, que já sentiu o mover de Deus, hoje vive no piloto automático. Ligado por fora, desligado por dentro. Mas há um caminho de volta, sempre há. A volta começa com uma decisão. Insistir na busca. Buscar mesmo sem vontade. Orar mesmo sem palavras. Ler a palavra mesmo sem emoção. Colocar um louvor mesmo que a alma esteja fria, porque essa insistência é um ato de guerra, um ato de fé, um grito da alma dizendo: eu não aceito me apagar. E o Espírito Santo se move em resposta a isso. Ele é como o vento que reacende a brasa, como o óleo que alimenta a chama. Mas para isso, é preciso estar disposto, é preciso voltar ao lugar da presença. Ao altar da intimidade, a disciplina da rotina com Deus. A frieza nunca vence um coração insistente. O diabo quer que você desista.
quer que você acredite que é tarde demais, que não tem mais volta, que aquele fogo do passado não pode ser recuperado, mas ele mente, porque o Espírito Santo está pronto para reacender tudo. E mais, você não está longe demais, você não esfriou a ponto de não ser tocado. Enquanto há fôlego, há esperança, enquanto há busca, há resposta. A alma pode até ter perdido o fogo, mas se ainda houver uma faísca, Deus sopra, Deus acende, Deus faz tudo novo. Não espere estar forte para voltar a buscar, volte fraco mesmo, volte caído, volte confuso, mas volte, porque a alma que insiste na busca sempre encontra. Sua rotina com Jesus é uma decisão, não um sentimento. Se você esperar sentir vontade para buscar a Deus, talvez passe dias, semanas ou até meses sem buscá-lo, porque a vida espiritual não é movida por sentimento, é movida por decisão. Muitas pessoas acreditam que precisam esperar a inspiração chegar para orar, ou que precisam estar emocionalmente bem para ler a Bíblia, mas a verdade é outra. A fé floresce quando você decide regá-la. Mesmo quando não há emoção. Imagine um agricultor que só rega a terra nos dias em que está animado. A plantação não sobrevive, porque o crescimento não depende do entusiasmo do momento, mas da constância no cuidado. Assim é a sua alma, ela precisa ser cuidada todos os dias, especialmente nos dias em que você não sente nada. Jesus, no jardim do Getsemane, não estava emocionalmente confortável. Ele disse: "A minha alma está profundamente triste, até a morte." E mesmo assim, ele orou. Mesmo assim, ele buscou o Pai. Mesmo assim, ele escolheu obedecer. Isso nos ensina algo poderoso. A fé mais madura não é aquela que age quando sente, é aquela que age apesar de não sentir. A rotina espiritual não é fria, ela é firme. E essa firmeza é o que sustenta você nos dias maus. Porque nos dias bons, é fácil adorar, nos dias bons, é natural agradecer, mas, nos dias difíceis, o que te mantém de pé é a decisão que você tomou lá atrás de caminhar com Deus, independente das emoções. Quantas vezes você já ouviu: "Hoje não estou com cabeça para orar"? Ou até mesmo disse isso. Mas orar é exatamente o que mais precisamos quando a cabeça está confusa. A Bíblia não diz: "Busquem a Deus quando estiverem felizes." Ela diz: "Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto." É uma urgência, um convite, uma decisão. A sua rotina com Jesus precisa sair do campo da emoção e entrar no território da disciplina espiritual. Porque o mundo não vai facilitar. O tempo não vai aparecer magicamente. As circunstâncias não vão se alinhar perfeitamente, mas a sua escolha pode mudar tudo. Você pode escolher acordar um pouco mais cedo para ter um tempo com Deus. Pode escolher desligar o celular por 10 minutos e abrir a Bíblia. Pode escolher andar com Jesus. Mesmo quando a alma não está pulando de alegria, isso é maturidade. Isso é fé real. Porque o que mais vemos hoje são pessoas que vivem uma espiritualidade baseada em sensações. Quando sentem, buscam. Quando não sentem, se afastam, mas sentimentos são voláteis, mudam com o clima, com o humor, com a rotina. E se sua fé estiver presa a isso, ela vai oscilar o tempo todo. Já a decisão permanece. Decidir caminhar com Jesus é dizer: mesmo quando tudo estiver difícil, eu continuo aqui. Mesmo quando o céu parecer fechado, eu vou orar. Mesmo quando não sentir arrepio, vou louvar. Porque eu sei em quem tenho crido. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E fé não é sentir. Fé é crer, é confiar, é obedecer. Se você deixar para buscar a Deus só nos dias bons, sua fé não vai resistir aos dias maus. Mas se você decidir caminhar com Ele todos os dias, sua alma será fortalecida. Mesmo nas piores tempestades, é essa constância que constrói raízes profundas. É essa fidelidade que sustenta a sua alma. E quanto mais você decide estar com Jesus, mais você sente a presença dele, porque o coração constante é um campo fértil para o Espírito Santo. Talvez você diga: "Mas eu me sinto seco.
Eu não vejo mais frutos. Parece que estou sozinho, então, eu te digo, continue. Decida hoje manter sua rotina com Deus, não pelo que sente, mas por quem Ele é. E aos poucos, o fogo volta, a alegria volta, a sensibilidade retorna, porque o céu responde a corações que não desistem. A sua rotina com Jesus não depende do seu humor, depende da sua decisão. E hoje, da sua decisão. E hoje, você pode decidir. Comece hoje, mesmo sem sentir nada. Você não precisa de um culto impactante todos os dias, nem de sentir um arrepio para saber que Deus está perto. O que você precisa é decidir estar com Ele todos os dias. Porque a fé que resiste ao cansaço, à distração, à rotina, ao silêncio e à frieza, é a fé que floresce, é a fé que sustenta, é a fé que transforma. Mesmo quando você não sente nada, Ele ainda está lá. Mesmo quando tudo em você grita para parar, há uma voz suave que diz: continue. A alma não sobrevive com migalhas de fé, ela precisa de pão diário, de busca constante, de encontros verdadeiros com Jesus. E isso só é possível quando você entende: a presença de Deus não é uma emoção, é um lugar de habitação. Você foi criado para estar com Ele. Não apenas aos domingos, não apenas nos momentos difíceis, mas todos os dias. E se hoje sua fé estiver cansada, se sua alma estiver seca, se o seu coração estiver distante, volte, comece com o que tem. Mesmo que seja só um sussurro, mesmo que seja um versículo, uma oração simples. Porque quem busca todos os dias, fortalece a alma todos os dias. E acredite, Deus honra cada pequeno passo, cada tentativa, cada gesto de retorno. Você não chegou até aqui por acaso. Esta palavra é um chamado, uma convocação do céu, um lembrete de que o Pai ainda espera por você no secreto. De que há pão fresco preparado para sua alma, de que a rotina com Jesus é mais poderosa do que qualquer emoção. Então comece hoje. Abra a Bíblia. Fale com Deus. Louve. Mesmo cansado, mesmo sem vontade, mesmo sem sentir. E você vai perceber, quanto mais você busca, mais Ele se revela. Porque no fim, não é sobre o que você sente, é sobre quem você decidiu seguir. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: eu escolho Jesus todos os dias. Compartilhe com alguém da sua família que está se sentindo distante de Deus. E se você quer continuar recebendo mensagens que fortalecem sua alma, inscreva-se no canal e ative o sininho. Deus tem muito mais para fazer na sua vida. A tempestade pode estar ao redor, mas Deus está dentro de você. A sua rotina com Jesus vai transformar a sua alma.